Estamos meditando nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o discurso de Estevão no Sinédrio. E ele agora vai citar a Sagrada Escritura. Escutem só. Deus então voltou-se contra eles, contra os israelitas no deserto. É o versículo 42 que eu estou lendo. E os entregou ao culto do exército do céu, quer dizer, dos astros. Olhe como é interessante. No livro do Gênesis, quando se diz que Deus criou o céu e a terra, diz que Deus criou um luzeiro maior para presidir ao dia e um luzeiro menor para presidir à noite. E não dá nem o nome desses luzeiros, desses astros. Não chama de sol, nem chama de lua. Por quê? É um desprezo. Enquanto os pagãos adoravam o sol e a lua, os judeus nem diz o nome. Que coisa bonita. Veja, os judeus, porque adoram a Deus, o único Deus verdadeiro, não se rebaixam aos astros. Aqui, no discurso de Estevão, Estevão diz, vejam, porque nossos pais rejeitaram a Torá, porque nossos pais fizeram bezerros de ouro, Deus os entregou a essa idolatria, e eles se rebaixaram adorando o exército do céu, quer dizer, os astros. Quando se diz assim, Deus dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus Sabaote, como diz o profeta Isaías, esses exércitos são os astros, são os exércitos do céu. Deus Senhor do universo, Deus Senhor dos astros. É isso que quer dizer. Então, aí Estevão cita, olha, como está no livro dos profetas, acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Não me oferecestes, é Deus reclamando. Entretanto, carregastes a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que havíeis feito para adorar. Por isso eu vos deportarei para além da Babilônia. Aqui Estevão está citando o profeta Amós, segundo a tradução grega dos 70, que é a tradução que os protestantes rejeitam, e por isso tiraram 7 livros da Bíblia. É uma Bíblia incompleta. Mas veja, o Novo Testamento usa o tempo todo a Bíblia dos 70, que tem os livros completos como nós usamos, os católicos usam, desde o começo da igreja. E aí vem agora o versículo 44. A tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto, segundo prescrever aquele que falava a Moisés, determinando que a fizesse conforme o modelo que havia visto. Lembre, os judeus acusavam Estevão de, em nome de Jesus, amaldiçoar o templo. É mentira, Estevão não fez isso. Mas Estevão vai dizer que Deus não está preso num templo. Aí agora que ele está falando em Moisés, ele vai falar do templo. E começa falando do antecessor do templo, quando o povo estava no deserto. Qual era o templo no deserto? Era a tenda de reunião. Uma tenda que se armava e se desarmava, porque o povo estava a caminho. Então, veja, chama de tenda do testemunho, ou tenda de reunião. Essa tenda era o lugar onde Moisés encontrava Deus. Era o lugar onde se ofereciam sacrifícios no deserto. E a tenda, como diz o livro do Levítico, foi feita segundo o modelo que Deus mandou. É isso que o autor sagrado está recordando aqui no discurso de Estevão. Versículo 45. Tendo recebido a tenda, nossos pais, guiados por Josué, pronto, saiu Moisés, agora entrou Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Deus expulsou diante deles, até os dias de Davi. Então agora o povo já entrou na Terra Santa. Este, Davi, encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa.
Então pronto, aqui chegou no templo de Jerusalém. Aí agora Estevão vai dizer o que é que ele pensa do templo. Olhe, versículo 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta, e vai citar Isaías: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isto? Veja, os cristãos, Estevão, não desprezavam o templo, de jeito nenhum. O templo é santo, é sagrado. Mas o que eles tinham era isso: Deus não está preso num templo. E o verdadeiro templo é Jesus ressuscitado. Então, enquanto para o judeu o templo é tudo, para um cristão o templo era relativo. Enquanto o judeu ainda hoje reza voltado para Jerusalém, e quando está em Jerusalém reza voltado para o lugar do templo, o cristão reza voltado para Cristo. O verdadeiro templo é Cristo. No início do cristianismo, a gente rezava sempre voltado para o Oriente, porque é ao lado da luz, do qual o sol nasce. E Cristo é o verdadeiro sol. Cristo é a verdadeira luz. É isso. Daí vem a palavra, olhe, orientar-se, revoltar-se para o Oriente, voltar-se para Cristo. Desorientado, perdeu o Oriente. Quem é o seu Oriente? Que seja Cristo, o sol da justiça, que traz a cura em seus raios, como diz o profeta. Que seja Cristo, aquele que é a luz que orienta a nossa vida. Não ande desorientado, oriente-se em Cristo. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.